Vamos lá, pessoal, vídeo de sábado é o dia que eu tiro para responder a dúvida de vocês, fazer alguns contrapontos e principalmente atualizar a análise de alguns ativos. E sem dúvida nós estamos diante de uma tempestade de comentários do Banco do Brasil, então temos uma visão muito dualista e extremista do Banco do Brasil nos preços atuais. Enquanto nós temos um time achando que o pior já passou, que agora é a hora de aportar pesado, nós temos um outro time falando que o banco perdeu completamente os fundamentos. Não é bem assim, a gente tem que ter uma visão um pouco mais moderada e é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo também. O nosso vídeo será bastante amplo, mas também será direto ao ponto, sem perder muito tempo, abordando o cerne das principais questões. Primeiramente, Banco do Brasil ou Banco Mercantil, qual seria a melhor aposta hoje? Segundo ponto, BBDC3 ou BBDC4, qual estaria pagando mais dividendos e qual mais interessante para o carrego a longo prazo? Terceiro ponto, Banco do Brasil vai derreter muito mais? Quarto ponto, Banco do Brasil, é hora de retornar com os aportes? Quinto ponto, qual é a maior proteção contra as quedas do Banco do Brasil aí na sua carteira de investimentos de longo prazo? Sexto ponto, vou responder a pergunta a respeito das petroleiras. Será que já está na hora de aportar pesado nessas ações? Sétimo ponto, meu preço teto é ultra conservador? Então, alguns comentários aí de membros do canal que têm acesso à planilha, então eles reclamam que o preço teto é muito restritivo. Vou mostrar para vocês que não é bem assim. Oitavo e último ponto, Ferbasa. Agora é um bom momento de entrada nos papéis da Ferbasa? Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ações. Quero trazer para você um lado mais racional do investimento a longo prazo, com análise pé no chão, sabendo fazer uma gestão de risco para proteger o seu patrimônio e entregar também um retorno acima da média a longo prazo. Se eu te ajudar nesses aspectos, peço que você fortaleça o meu trabalho se inscrevendo, deixando um comentário, isso é importante para nós, e bora pro vídeo. Primeiro comentário do membro do canal Clair. Não comprei Bradesco, até porque Banco Mercantil é melhor que ele. Estou com mais de 50% de alta no Banco Mercantil. Bom, então qual seria a melhor opção de investimento hoje? Banco Bradesco ou Banco Mercantil? Pessoal, quem investiu no Banco Mercantil no último ano realmente não está podendo reclamar, né? O banco retornou praticamente 50%, considerando valorização e dividendos, saindo de uma cotação de R$ 25, alcançando agora quase R$ 40 em valor de cada ação preferencial do banco. Olhando os principais indicadores fundamentalistas, nós temos aqui uma ação negociada a um preço-lucro de quase 9 vezes e um P sobre VP de 2,17. Veja que nós temos múltiplos um pouco mais esticados que o setor bancário como um todo. Entretanto, nós temos aqui um indicador de rentabilidade muito acima da média também. Então veja como o mercado precifica uma ação de acordo principalmente com o seu ROI, com o seu retorno sobre o patrimônio líquido. E atualmente o Banco Mercantil tem entregado sim um ROI na casa dos 25%, bem acima do Banco Bradesco ou até mesmo que o Banco Itaú. Um ponto de atenção aqui é que nós temos uma small cap do setor financeiro com valor de mercado de apenas 3,6 bilhões de reais, então uma ação que poderia continuar entregando crescimento de receitas e lucros. Outro ponto importante é que é uma ação que entregou um forte crescimento de lucros nos últimos anos. Então, aquela alta significativa na cotação do ativo não é à toa, é um reflexo do bom trabalho que o banco vem entregando nos últimos meses. E diferente do Bradesco, as operações do Banco Mercantil são muito mais focadas em um crédito consignado, que é um crédito um pouco mais seguro, né, galera? Então, o consignado é uma modalidade de empréstimo onde o pagamento das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamento do cidadão ou no benefício de aposentadoria, pensão ou salário do tomador de crédito. E essa característica reduz o risco da inadimplência e, consequentemente, as taxas de juros costumam ser mais baixas em comparação a outras modalidades de crédito. Então vejam que essa tem sido a matriz da originação de crédito do Banco Mercantil, muito mais focado no consignado, que é um tipo de empréstimo que gera um retorno interessante com baixo nível de risco, né? Então, consignado, FGTS e uma pequena parcela em pessoa jurídica e crédito corporativo. O banco tem apresentado um forte crescimento da sua carteira de crédito consolidada, saindo de 14,9 bilhões no primeiro trimestre de 2024 para 19 bilhões no primeiro trimestre de 2025, trabalhando com operações redondas, com baixo índice de inadimplência, uma boa gestão de carteira. Tudo isso tem se traduzido nesse forte crescimento do lucro líquido ajustado, saindo de 165 milhões no primeiro TRI de 2024 para 241 milhões no primeiro TRI de 2025. Então, forte crescimento do lucro líquido e expansão do retorno sobre o patrimônio líquido por parte do banco. Um pequeno detalhe aqui na qualidade da carteira de crédito do Banco Mercantil é que a inadimplência tem sim crescido pelo menos nos últimos 2 trimestres, saindo de 1,7% para 2,2%. E como nós temos uma Selic bem restritiva, em quase 15% ao ano, isso tende a puxar um pouco mais a inadimplência da pessoa física, que é a grande massa aqui da carteira do Banco Mercantil. Já a proposta de investimento do Bradesco é um pouco diferente do Banco Mercantil, né? O Mercantil é um banco mais de growth, com operações muito redondas e uma alta rentabilidade sobre o patrimônio
patrimônio líquido. Mas ali a gente viu que no valuation você já está pagando um preço acima da média. No caso do Bradesco não, é um banco que não está tão redondo, né, entregando um ROI de apenas 14,4%, mas em tendência de recuperação, com um crescimento gradual da carteira de crédito em todos os segmentos, um bom controle da inadimplência, né, então diferente ali da inadimplência do Banco Mercantil, que vem apresentando uma leve alta nos últimos trimestres. No caso do Bradesco, temos uma inadimplência praticamente estável aqui. É claro que ela pode crescer um pouco nos próximos trimestres, entretanto a gente vê o banco muito mais diligente na concessão de crédito. Então o banco tomou uma porrada em 2022, fez o dever de casa e agora está bem mais conservador nessa concessão de crédito. Além disso, no caso do Bradesco, nós temos um backup, que é o segmento de seguros, previdência e capitalização, que hoje é a maior operação de seguros da América Latina, uma operação muito rentável, lucrativa, sustentando um ROI de quase 23%. Então, mesmo que as operações bancárias continuem patinando por mais alguns trimestres, nós temos um segmento de seguros que pode agir como um colchão, né? Como um sistema de defesa para os resultados do banco como um todo. E claro que se no Bradesco nós temos um ROI inferior, nós temos também um indicador de valuation bem menor aqui, né? Um preço-lucro de 7,5 vezes, considerando o lucro dos últimos 12 meses, e um P sobre VP de 0,84, então bem abaixo do Banco Mercantil. Então aqui você compra um banco bem mais descontado, com a perspectiva de recuperação, de melhora nas suas operações, podendo entregar maior valorização e um dividendo bem atrativo. Eu acho que quem comprou o Banco Mercantil a um preço muito descontado não deveria vender o banco. Por quê? Porque ainda é uma small cap, vem entregando bom crescimento de lucros, fazendo uma boa gestão de carteira. A gente vê que o banco tem se esforçado para crescer ainda mais no consignado e isso deve se traduzir numa valorização contínua a longo prazo. Mas eu acho que aqui o bonde já passou, né, pessoal? Então o banco já se valorizou bastante, apesar desse PL de 8,6 vezes, eu acredito que o banco não vai conseguir sustentar em 2025 o lucro recorde de 2024. Então devemos ter uma pequena retração aqui, mas, como eu falei, quem comprou barato não tem por que vender esse banco, já que ele vem entregando ótimos resultados. Mas se fosse escolher um dos dois para aportar hoje, talvez a gente escolhesse aqui o banco que ainda não andou tanto, né? Que é o caso do Banco Bradesco, que ainda está em processo de recuperação. E caso entregue essa retomada de ROI, pode sim entregar uma forte valorização e excelentes dividendos nos próximos 2 anos. Próximo comentário aqui do Ricardo, também relativo às ações do Banco Bradesco, aqui ele pergunta qual seria a melhor opção, a BBDC3 ou a BBDC4. Vamos lá, a informação mais importante aqui é que a ação preferencial ela paga um pouco mais de dividendos do que a ação ordinária. Então, enquanto a ação ordinária te dá direito ao voto no conselho, a ação preferencial te dá preferência no recebimento de dividendos. Então, no ano que o Bradesco distribuir R$1 por ação em BBDC3, a BBDC4 vai distribuir R$1,10. Então, para a gente saber qual seria mais vantajosa pela perspectiva dos dividendos, basta a gente pegar a BBDC3 e multiplicar por 1,1 para saber qual seria o valor justo da BBDC4, com base, é claro, na distribuição de dividendos. Veja que hoje a Bradesco Ordinária custa R$ 13,51. Multiplicando por 1,1 nós temos R$ 14,86. Entretanto, a ação preferencial hoje está negociada a R$ 15,64, ou seja, bem acima dos R$ 14,86 que nós projetamos aqui. Então, hoje é muito mais vantajoso comprar a BBDC3, porque é uma ação mais descontada e vai pagar mais dividendos. Porém, se você utiliza opções para gerar uma renda adicional com a sua carteira, pode fazer mais sentido optar pela Bradesco Preferencial, já que aqui a gente tem mais liquidez e mais opções também. Agora vamos entrar no embate de acionistas e investidores do Banco do Brasil. Então temos um campo de batalha, um conflito, onde muitos acham que o banco já perdeu os fundamentos e outros acreditam que já se transformou numa grande promoção na casa dos R$ 25,00. Então nós temos aqui o comentário do Flanking Santos. Machado, BBAS3 é compra, pode cair mais que eu comprarei mais ainda. Outro comentário nós temos do PMK, Banco do Brasil vai cair, o agronegócio já não é apoiado pelo governo e os calotes vão aumentar. No meio disso tudo é importante que o investidor de longo prazo entenda que ele vai permanecer comprado no ativo durante vários anos e você vai passar por fases boas e ruins. Então agora, será que o Banco do Brasil vai derreter muito mais? Ou já é hora de retomar os aportes? E qual seria a maior proteção contra a queda dos bancos do Brasil aí na sua carteira de investimentos? Bom, apesar de nós termos uma piora na qualidade do crédito de todas as carteiras do Banco do Brasil, o banco endereçou essa piora nos resultados do primeiro trimestre, essa retração abrupta na rentabilidade e também nos lucros, à carteira do agronegócio. Isso porque o setor vem realmente sofrendo bastante, várias empresas do setor solicitando pedidos de recuperação judicial e isso vem batendo pesado na rentabilidade, né? Pressionando ainda mais a PCLD, a provisão de crédito para liquidação duvidosa. Então, boa parte daquilo que seria lucro vai se transformar em provisões
decisões agora. E veja que estamos falando de uma carteira que corresponde a 1/3 da carteira total do banco e uma carteira que mais do que dobrou a sua inadimplência acima de 90 dias no último ano. E segundo o próprio CFO, nós não temos ainda o guidance de 2025, nós não sabemos qual será o fundo do poço, então o cenário pode piorar antes de melhorar. Mas para ter uma visão um pouco mais assertiva, vamos olhar para o agronegócio hoje. Para isso, inicialmente eu vou pegar a melhor empresa do setor, que é a SLC Agrícola. Operações muito enxutas, alto nível de eficiência, produtividade muito acima da média, então se a top 1 do setor vem sofrendo é porque todas as outras empresas vêm sofrendo também. Mas será que o resultado foi tão ruim no primeiro trimestre de 2025? Bom, a própria empresa destaca que na safra 24-25 tivemos excesso de chuva em janeiro no Mato Grosso, o que prejudicou um pouco a evolução da colheita de soja. Apesar disso, a safra de soja atingiu boa performance, muita atenção aqui, alcançando 3,9 toneladas por hectare, 21% superior à safra anterior e 12% acima da média nacional. Então veja que, de uma forma geral, a produtividade vem melhorando, já que aquelas intempéries climáticas de 2024 não vem afetando tanto a produção em 2025. Já no caso das culturas como o algodão e o milho, a produtividade ficou praticamente estável se comparado ao trimestre de referência do ano passado. Além da produtividade, é importante a gente olhar para os preços negociados das principais commodities agrícolas. Por quê, pessoal? Porque se a gente tem uma taxa de juros muito restritiva, que onera o agricultor a contratar crédito para investir, ele precisa que o produto que ele vende para o mercado externo esteja sendo negociado a um bom preço. Se esse produto estiver muito desvalorizado, vai pressionar demais a margem do agricultor e, obviamente, isso vai resvalar na carteira dos grandes bancos que concedem crédito para esses agricultores. E a gente percebe aqui que o milho futuro, por exemplo, continua numa clara tendência de queda em 2025. Então a gente vê que o cenário para as commodities agrícolas ainda permanece desafiador. E principalmente a soja, que é o grande carro-chefe do agro brasileiro, vem numa tendência de queda desde 2024 e essa tendência se estabilizou aqui em 2025. Vem buscando uma leve recuperação aqui, mas nós não temos ainda uma clara tendência de alta no preço praticado dessa commodity agrícola. Então, olhando para a parte operacional da produtividade, nós temos um cenário um pouco melhor do que 2024. O IBGE prevê safra de 322 milhões de toneladas para 2025, um crescimento de 10% frente a 2024. Entretanto, para a parte financeira, a parte do preço nos quais essas commodities são praticadas no mercado externo, nós ainda temos um cenário bem pressionado. E como nós temos uma Selic muito elevada, isso vai onerar, vai continuar machucando as margens do setor do agronegócio. Então, se nós temos uma taxa de juros muito elevada por um tempo prolongado, como o próprio presidente do Banco Central já reiterou recentemente, e um preço praticado nas principais commodities agrícolas que não ajuda o agricultor, o produtor rural, isso deve continuar machucando um pouco as margens do agronegócio e pode continuar afetando no curto prazo aquilo que sempre foi a grande vantagem competitiva do Banco do Brasil. Então é claro que durante o ciclo de alta das commodities agrícolas, o banco fez muito dinheiro. A gente viu a performance do banco de 2021 até 2023. Mas de 2024 para cá a gente vê uma tendência de retração no preço dessas commodities, um cenário interno um pouco mais restritivo e tudo isso pode continuar onerando um pouco essa carteira que corresponde a 1/3 da carteira total do Banco do Brasil. Então, 400 bilhões de reais em dinheiro emprestado aqui para o setor do agronegócio. Beleza, Machado? Então, como se proteger de um cenário repleto de incertezas no qual o agronegócio vem passando? Pessoal, a grande proteção para o investidor de longo prazo é uma diversificação adequada. Então, trouxe esse comentário do Orli Fraga Filho. A solução é a diversificação em outras empresas boas pagadoras de dividendos. Elétricas, saneamento, bancos e seguros. Há alguns meses estava cotada a R$ 23 as ações do Banco do Brasil, pode cair muito ainda, juros altos e inadimplência alta, fazendo aportes aos poucos de forma racional. Bom, então aqui ele consegue fechar com chave de ouro a grande conduta do investidor de longo prazo. Então você tem que ser um cara comedido, moderado na sua decisão de aportes. Então tivemos muitos investidores que pegaram essa fase boa do Banco do Brasil dos últimos 4 anos, momento no qual o banco reportou recorde de lucros e excelentes dividendos e perpetuou isso para os próximos 10 a 15 anos. Pegando um passado recente, a gente vê que o banco não tinha um payout tão elevado assim. Chegou a ser um payout de 30%, 32%. Com a fase boa do agro, esse payout subiu, mas agora tudo indica que haverá retração dos lucros
em 2025. Você não precisa necessariamente vender uma ação do Banco do Brasil, ela vai continuar gerando renda para a carteira, mas tem que ser um pouco mais conservador aqui, reajustando para baixo o seu preço teto para aportes, exigindo uma margem de desconto maior para voltar a comprar a ação do Banco do Brasil e ainda assim não entrar pesado, né, pessoal? Compra lá 100, 200 ações, espera os próximos resultados e vai fazendo esse ajuste fino na carteira. Porque se no pior dos cenários nós tivermos uma queda gradual na rentabilidade do banco nos próximos 2 anos, o que vai sustentar a defesa da sua carteira são ações com a qualidade superior que você trouxe a bons preços também, como a CEMIG, CPFL Energia e a própria Itaúsa. Então temos aqui o comentário do Vanderlei Lima também. O Banco do Brasil caiu, o resultado da CPFL equilibrou, né? Então a CPFL saiu de R$ 32,00 para R$ 40,00, pagou um caminhão de proventos. Então a diversificação ela também serve para te proteger daquilo que você não está vendo. E não adianta falar que não está olhando para patrimônio, porque quando a ação começa a derreter durante 5, 6, 7 anos, não tem investidor que permanece comprado reaportando nos papéis, né? Vendo o lucro desidratar trimestre a trimestre. Então o que vai te proteger desse tipo de situação é ter uma diversificação adequada na sua carteira de investimentos, nas quais algumas ações poderão ser penalizadas em alguns momentos e outras vão compensar, né? Entregando o retorno acima da média. Pessoal, não estou falando para você ter 20, 30 ações na carteira, não. Mas um número razoável, de 9 a 10 ações, a depender do seu patrimônio investido em bolsa. Agora nós temos o comentário do Leandro C. Silva. Qual sua opinião sobre ações de petróleo? Você teria alguma? Vamos lá, pessoal. Ações cíclicas de commodities são ações que você deve ter uma pequena posição na carteira, né? Então não adianta querer colocar 50% em ações de commodities porque você não vai tolerar o risco da volatilidade. Não tem como. Você precisa ir adequando o seu racional como investidor e isso vai acontecendo gradualmente. Então eu tenho uma pequena posição aqui em ações cíclicas com a Klabin e também com a Ferbasa. E acho que para mim já está no limite, né? Não quero trazer mais ações cíclicas. Entretanto, temos sim algumas petroleiras com bons fundamentos, como é o caso da Prio, Petrobras e até mesmo a PetroRecôncavo, que tem surpreendido muito com seus resultados. Agora, olhando aqui para o gráfico de curto prazo do petróleo, a gente vê que o petróleo vem numa tendência de queda, principalmente em 2025, e temos um insight aqui do BTG. A tendência de queda de médio prazo perdeu força e o preço fez uma tentativa de recuperação. Por enquanto, temos uma indefinição de cenário para os próximos pregões. Então, a gente não sabe se esse preço seguirá pressionado ou se ele vai reverter para uma tendência de alta. Lembrando que desde que o barril fique na casa dos $60, a Petrobras ainda consegue gerar um bom fluxo de caixa e também bons dividendos aos seus investidores. Pessoal, essa questão do petróleo e também algumas ações que eu venho acompanhando de perto para possíveis aportes, estou trazendo um conteúdo diário atualizado lá na nossa página do Instagram. Ainda pequena, mas está crescendo bastante. Peço que vocês dêem uma força para a gente. Se inscrevam lá, sigam diariamente o canal que eu vou estar trazendo conteúdo atualizado que vai respaldar e melhorar o seu processo de decisão. Agora que nós temos o comentário do Lucas Araújo. O problema é que os preços tetos do Machado são sempre um sonho, nunca chegam lá. Bom, então o Lucas está se referindo aqui ao nosso mapa de valor, que é uma planilha que eu trago aqui para membros do canal, né, com ações que eu considero vencedoras para uma estratégia de investimento a longo prazo, com um preço teto de acordo com o resultado, múltiplos históricos, e eu exijo sim uma margem de segurança um pouco maior, mas não é nada absurdo também. Um exemplo aqui seriam as ações da Itaúsa, cujo nosso preço teto é algo na faixa dos R$ 9,00. Então veja que recentemente a empresa deu sim a oportunidade de compra abaixo dos R$ 9,00, tanto em janeiro de 2025 quanto em março de 2025. Agora, em poucos meses, é claro que a ação disparou e a gente vai aguardar maiores correções para aportar. Por quê, pessoal? Fazendo um valuation metódico, a gente identifica um preço justo na casa dos R$ 12,00 e eu exijo pelo menos 20% de margem de segurança para aportar em empresas de primeira linha. Já para ações que tenham algum problema operacional ou financeiro, como uma alta alavancagem, ou está passando por um processo de reestruturação, como é o caso do Banco Bradesco, ou segue em uma alta inadimplência, como o Banco do Brasil, se a empresa tem algum probleminha adicional, a gente cobra uma margem de segurança um pouco maior, na casa de 30% ou 40%. O nosso preço teto para aportes no Bradesco era algo na faixa dos R$ 11,00. E veja que nos últimos meses ele deu sim uma excelente janela de oportunidade para vários aportes nesse preço. Agora que a ação andou bastante com essa retomada do Ibov, é a hora que a gente fica um pouco mais cauteloso, dando a maior prioridade para o caixa, pois caso nós tenhamos maiores correções à frente, a gente poderia comprar o Banco do Bradesco um pouco mais barato, já contratando um yield on cost mais interessante. Então essa é a nossa estratégia, sempre pautada em muita paciência e conservadorismo para não destruir valor para os membros do canal. Agora, se você gosta da nossa didática, gosta do conteúdo do canal, considere também assinar esse canal para fazer parte da nossa comunidade fechada. O grupo do WhatsApp tem membros muito experientes,
vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, podendo falar comigo a qualquer hora do dia e também ter acesso à nossa planilha de ações. Então você pode assinar durante um mês para experimentar, se não gostar é só cancelar, tenho certeza que vai gostar bastante do nosso conteúdo exclusivo. Última pergunta para a gente finalizar o nosso vídeo, Adriano de Oliveira pergunta qual o preço bom para entrar em FESA 4. Bom, a Ferbasa, assim como quase todo o setor de siderurgia, vem passando por um cenário um pouco delicado, né? Com a exportação gradual de aço chinês, muitas vezes praticado aqui abaixo do preço de custo, tem pressionado as margens do setor. Apesar da Ferbasa não ser totalmente ali uma siderúrgica, né, ela oferece a matéria-prima para aços especiais, como o aço de alto carbono, aço inoxidável e também os aços elétricos utilizados ali em geradores e motores elétricos. Importante entender que, além disso, nós temos uma retração no preço médio praticado do ferro-cromo, que é um dos principais produtos que a companhia exporta. Temos também maiores despesas operacionais por parte da companhia, então nas duas pontas a empresa está sofrendo muito. Tanto para produzir, já que houve um aumento gradual das suas despesas administrativas e operacionais, e temos também um menor preço praticado nas ferroligas em dólar, né? E esses dois fatores têm pressionado muito a margem EBITDA da companhia, que agora vem na faixa dos 11%. Eu não gosto de uma margem EBITDA tão baixa assim, tanto que eu coloquei a Ferbasa como uma opção secundária de aportes. Exigiria muito mais desconto para voltar a aportar agora, principalmente acompanhando os próximos resultados. Galera, é lógico que estamos falando de uma empresa cíclica, então normalmente o ponto de compra da cíclica é justamente quando o lucro retrai. Significa que o produto que ela exporta pode estar próximo do fundo do poço. Porém, como nós não temos certeza ainda, eu só voltaria a comprar a Ferbasa abaixo de R$6, ou se ela começar a apresentar melhores recuperações do resultado, aí sim a gente sente segurança para voltar a aportar nas ações da FESA 4. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você fortaleça o meu trabalho. Aqui a gente não tem muita perfumaria, não temos um cenário adequado, mas a gente entrega informação consistente, muito além do óbvio, muito além do básico, para você ter as melhores informações para sua tomada de decisão de forma bem racional na condução dos seus investimentos a longo prazo. Se eu te ajudei, deixe o seu like, o seu comentário. Não esqueça também de deixar o hype nesse vídeo, isso é importante para a gente ganhar impulso aqui no YouTube. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.